Paz do Senhor, igreja. Amém. É sempre um prazer estar aqui para não só trazer a mensagem que Deus deu ao meu coração, mas para aprender um pouco mais da sua palavra. E eu sou muito grato por todas as oportunidades que me são dadas, né? Porque eu sei que não sou eu a falar, mas é o Espírito Santo. Obrigado. Então vamos começar abrindo a palavra no livro de Atos, por favor. Capítulo 4. Isso, Atos. Obrigado. Capítulo 4, versículo 23 em diante. O subtítulo que nós temos aqui nesse texto é A Igreja em Oração. E como é um culto de oração, eu não poderia deixar de falar sobre oração. E o tema da palavra de hoje, que Deus colocou no meu coração, é oração, mudança de vida. Vocês podem repetir comigo? Oração, mudança de vida. Vamos começar aqui no versículo 23 do livro de Atos, capítulo 4, que diz assim: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo: Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, no qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, meu Pai, pela oportunidade de nós estarmos aqui em tua casa. Eu te agradeço, Pai, porque tu és poderoso, tu és o Criador do céu e da terra. Eu te agradeço, Santo Deus, porque tu nos dás a oportunidade de estarmos aqui, Pai, com a liberdade de ouvir a tua palavra, de aprender um pouco mais de ti, Santo Deus, de poder te buscar, Santo Deus, na tua casa, meu Pai, estarmos em comunhão com nossos irmãos, meu Pai. Eu venho estar te pedindo, Santo Deus, que venha estar falando conosco nesta noite, Pai. Que possamos sair daqui de uma forma diferente da que nós entramos, possamos sair daqui entendendo um pouco mais da tua palavra, Santo Deus. Que não seja eu ao falar, Santo Deus, que seja o teu Santo Espírito, meu Pai, que eu diminua e que tu cresça em minha vida, Santo Deus. Em nome de Jesus. Amém. Para termos uma noção do ambiente que se encontrava esse texto, que nós acabamos de ler, a gente vai voltar um pouquinho no capítulo 1 do de Atos. E Jesus já havia morrido na cruz, mas retornara para os seus por mais uma vez para que cumprisse a sua promessa. Após esse momento, Jesus é levado às alturas, né? Isso tudo no capítulo 1, vou dar um breve resumo, só para nós entendermos o contexto todo. O qual já havia comunicado, né, em que em tempo oportuno voltaria para buscar os seus, como a gente pode ver aqui no versículo 6 ao 11.
aqui nessa parte até fala da ascensão de Jesus, a gente pode entender um pouquinho melhor disso dos 6 ao 11. Mas eu só quero dar uma passada rápida só para poder nós entendermos o contexto. No capítulo 2, temos a descida do Espírito Santo e o dom de línguas, que a gente pode ver do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Versículo 3 do capítulo 2. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, nesse trecho aqui nós temos a descida do Espírito Santo, onde a igreja estava reunida, né? E alguns mais à frente, do versículo 5 até o versículo 13, nós temos o dom de línguas, né? Alguns judeus e homens que estavam naquele momento ali, que habitavam ali em Jerusalém, ficaram meio perplexos com o que estava ocorrendo, pois ali se encontravam muitos povos e todos estavam falando em línguas, né? O pessoal não estava entendendo o que estava ocorrendo naquele momento. Alguns achavam até que eles estavam embriagados, como a gente pode ver no versículo, como eu falei, do 5 ao 13. E mais à frente, nesse mesmo capítulo, do 14 para frente, Pedro, ele dá um discurso sobre o que estava ocorrendo naquele momento e as promessas do Senhor para as vidas. No final do discurso, o meio cristão teve um acréscimo de quase 3.000 almas. É só pegar do versículo 14 e lendo com calma em casa para você poder entender um pouquinho melhor. E eu quero dar uma pausa nesse momento para poder só enfatizar um pouquinho a vida de Pedro. Porque aqui nós vemos Pedro dando um discurso que é belíssimo, os irmãos que não leram, para poder dar uma lidazinha em casa, do Atos 2, do 14 para frente. E eu queria só enfatizar um pouquinho, só para poder falar um pouquinho sobre a vida de Pedro. Nesse capítulo 2, a partir do versículo 14, temos um lindo versículo, um lindo discurso de Pedro a respeito das promessas do Senhor para as nossas vidas. Mas não foi em todo momento que ele foi assim. Essa vida que agora Pedro estava vivendo era uma vida de oração, de busca, e a gente pode ver isso através da palavra. Vamos abrir, por favor, a palavra em Mateus. Capítulo 26. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, do versículo 36 ao 46. Amém? Diz assim: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Versículo 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Versículo 45. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. No momento em que Jesus vai ao Getsêmani para orar, seus discípulos o acompanham. Mas Jesus convida 3 deles, em particular,
para poder ir um pouco mais além, como Jesus, incluindo Pedro, para que o acompanhasse em particular e dar uma ordem, né, para que ele vigiasse, os três no caso, né, que estavam com Jesus ali. Porém, ao retornar, seus discípulos estavam dormindo, e Jesus surpreende Pedro falando: nem por uma hora pudeste vigiar comigo? Jesus tinha dado uma ordem, tinha dado uma dica, na verdade, né, para que eles pudessem vigiar enquanto ele iria orar. E não foi o que eles fizeram. O que eu aprendo com isso? Que muitas das vezes Deus requer que nós façamos algo simples para Ele e nem isso conseguimos realizar. Dizemos tanto que amamos o Senhor e que a vontade dele prevaleça em nossa vida, mas quando é necessário demonstrar esse relacionamento, não demonstramos. Um ato simples como o de vigiar nesse momento foi o que o Senhor solicitou a seus discípulos e eles não o fizeram, pois caíram no sono. O mais interessante é que nesses versículos que nós acabamos de ler, Jesus vai orar e retorna 3 vezes a seus discípulos, onde já havia solicitado para que os mesmos vigiassem e orassem. Nas 3 vezes, onde os encontrou no retorno, né, pegos no sono. E o que aconteceu mais uns versículos à frente, nesse mesmo capítulo de Mateus, do Evangelho segundo Mateus 26, Pedro age de forma em que Jesus não ordenou com ele, que é essa parte aqui que a gente pode ver do 47 para frente, quando Jesus é preso, né, que chegam os guardas para poder prender Jesus, etc. e tal. É só a gente ler também um pouquinho para poder entender melhor. Pedro age de uma forma que Jesus não ordenou, acaba cortando a orelha do soldado, né, que fora prender Jesus, e acaba sendo envergonhado, porque Jesus, como sempre, ele dá uma aula de como se deve agir e que a palavra de Deus tem que ser cumprida. Isso tudo está aqui nesses versículos, tá? Só quero dar uma passada só para a gente poder entender o que eu estou querendo dizer. Mais à frente, Pedro nega Jesus 3 vezes. A gente pode ver alguns versículos mais à frente. Por 3 vezes, Jesus fala a Pedro para que vigiasse e orasse. E o mesmo não fez. Jesus dá a dica dos passos a seguir, para que não possamos tropeçar. Vigiar e orar, para que não possamos entrar em tentação. Então, esses passos foram o que Jesus deu. Vigiar, orar, para não entrar. Se está em pecado, foi porque entrou. Se entrou, foi porque não orou. E se não orou, foi porque não vigiou. Às vezes o crente passa por situações difíceis, mas não solicita ajuda a quem é o Todo-Poderoso, a quem tem todas as possibilidades de vencer o mal. A oração tem um poder tremendo nas mãos do crente que ora. Conheço pessoas, algumas pessoas que nem são crentes e que pedem oração, pelo menos sabem o significado da oração. Agora, é difícil ser crente sem orar, pois onde está a intimidade com o Senhor sem a oração? Sem uma vida de oração não temos intimidade com Deus. Sem intimidade com o Senhor, acabamos vivendo no pecado. Experimente orar todo dia, mas não é de uma forma de petição, você pedindo só para você, né? Porque a gente não pode confundir a oração com a petição. A petição, ela normalmente é coisa de quem é bastante orgulhoso, imaturo, né? Mas a oração é coisa de quem tem intimidade com Deus. É uma conversa, é um diálogo que você está tendo com o Senhor. Então você tem que fazer uma oração mesmo. É conversar com o Pai. Tem que ter fé no que está falando ter essa intimidade com o Senhor, botar isso em prática sempre em sua vida. Experimenta para você ver como as coisas não melhoram, se as coisas não entram nos eixos na sua vida. Mas não fique achando que a partir dali não terá mais dificuldade, porque é aí que começam a surgir várias. O inimigo sempre vai querer nos afastar do Senhor. Fica uma guerra de você querendo se aproximar e o inimigo querendo te afastar. Todos nós sabemos disso.
Você querendo se aproximar e o inimigo querendo te afastar, só que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Outra coisa, no momento de aflição, aprendemos a depender mais de Deus, a confiar mais no Senhor. Por isso temos que passar por algumas coisas. Cada um passa no seu particular, naquilo que Deus tem proposto para cada vida. Cada um tem o seu particular com o Senhor. Mas às vezes muitos irmãos falam, mas irmãos, a carne é fraca, eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de usar drogas, de beber, enfim, diversas coisas. Mas por acaso, eu já falei isso várias vezes, né? Mas por acaso o pecado, ele é vitamina para o seu corpo. Não existe um meio termo. Você não pode ficar num momento adorando ao Senhor e no outro momento você curtindo as coisas do mundo. Não tem como se beber dos dois cálices. Eu já contei essa história aqui uma vez, né, do rapaz que estava em cima do muro, mas para aqueles que não estavam, só vou contar rapidinho, em que tinha um rapaz em cima do muro, né, e dividido dois lados, e de um lado estava Jesus e do outro estava o diabo. E o diabo estava assim sempre para ele, Jesus estava para ele, vem para cá, para esse lado aqui, vai ser a sua melhor escolha, eu posso te libertar, eu posso te curar, eu posso suprir as tuas necessidades, eu posso transformar a sua vida, vem para esse lado, escolha o meu lado, E o rapaz, assim, interessado, falou, poxa, eu gostei do lado de Jesus, achei interessante o que ele falou, mas quando ele olhou para o outro lado, vamos dizer para a esquerda, né? Quando ele olhou para Jesus estava na direita e ele estava na esquerda. Aí quando ele olhou para a esquerda, ele olhou para o diabo e falou assim, você não vai falar nada não, para que eu possa ir para o seu lado? Jesus já falou dele, ele já está me convencendo a ir para aqui para a direita, e você não vai comentar nada não? Para você ganhar, para eu poder ir para a esquerda, não sei o quê. Aí ele falou assim, não vou falar nada não. Aí o rapaz, meio questionando, mas por quê? Ele falou, não, porque o muro é meu. Então, não existe um meio termo. Não tem como você ficar dos dois lados, ali entre os dois lados. Ou você escolhe ser cristão, ou você escolhe viver no pecado. Não olhe para o problema, olhe para a solução. Pode repetir isso comigo? Não olhe para o problema, olhe para a solução. Muitas das vezes as pessoas estão cabisbaixas, olhando para o chão, dizendo, irmão, que luta que eu estou passando, que dificuldade que eu estou passando. Meus amados, vamos nos alegrar no Senhor, porque Deus está contigo. Nunca desista daquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Eu sei que é difícil, cada um tem sua forma de ser tratado por Deus, de passar os seus momentos de dificuldade, mas confia no Senhor. Ele quer apenas que você faça a sua parte. Até porque, como diz na palavra, melhor é o fim das coisas. Você vai passar por um momento de dificuldade, você vai ter que... Deus está moldando o seu caráter, Deus está tratando a sua vida, mas no final, tem a recompensa do Senhor para a sua vida. Não desista. Não desista daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? O momento de aflição, o deserto que você está passando, Deus está te moldando. Ele está tratando o seu caráter, as suas dificuldades humanas. Vigie, ore, faça a obra com alegria, que Deus está contigo. A oração é um ato de transformação de vida. E eu acho transformação um milagre tremendo. Porque é muito interessante, muitas pessoas não acham certo, muitas pessoas não gostam disso, mas é muito interessante quando nós vemos uma pessoa que já fez muitas coisas ruins no mundo, já matou, já roubou, enfim, diversas coisas no mundo, mas que entra por aquelas portas de coração quebrantado, de coração sincero e se entrega ao Senhor. E aceita verdadeiramente Ele como o único Senhor e Salvador de sua vida e vive a palavra. Essa transformação de vida eu acho um milagre tremendo que Deus pode realizar no ser humano. Você só tem que
dar a liberdade para que Deus haja na sua vida. Se Ele pode fazer isso com... Deus pode fazer isso com qualquer pessoa. Ela só tem que entregar a sua vida para Ele. Quem ora significa que deixou seus atos passados para viver uma vida com Cristo. Usando o exemplo citado anteriormente de Pedro, ocorreu tudo aquilo que eu falei, que eu comentei aqui, mas em Atos capítulo 3, vamos dar uma voltinha, por favor, mais para frente, falar mais de Atos, capítulo 3. Vemos logo no primeiro versículo, na palavra dizendo: Pedro e João subiam para orar. Que lindo! Pedro indo orar. Há um tempo atrás, que eu comentei, ele estava caindo no sono e aconteceu tudo aquilo que eu comentei aqui. Agora ele estava indo orar. E nos versículos posteriores, se a gente continuar lendo aqui do 1 em diante, o que nos é mostrado aqui pela palavra? Acontece um milagre. Daqui eu aprendo duas coisas. A primeira, quando a oração, a mudança. Quando há mudança, Deus tem liberdade para usar nossas vidas. Ou seja, veremos coisas grandiosas no nosso meio. Olha que lindo, o que Pedro disse no versículo 6. Versículo 6 do capítulo 3. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Isso Pedro estava falando para um coxo que estava à sua frente, junto de João. Depois você pode ler esse versículo do 1 até o 10, para você entender um pouquinho melhor. Meu Deus, que transformação foi essa? Do sono para o milagre. E Ele pode fazer isso em sua vida, em cada vida que está aqui nessa noite. Deus faz da forma em que Ele quer, meus amados. Basta você permitir, basta você ter uma vida de intimidade com Ele. A segunda coisa que eu aprendo aqui, a primeira foi que quando há oração, há mudança. Quando há mudança, Deus tem a liberdade de usar as nossas vidas. A segunda coisa, a atitude de Pedro. No versículo 7 e no versículo 8, ele diz assim: E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Temos que ter atitude para fazer aquilo que Deus tem proposto em nossas vidas. Imagina só, se Pedro, através do poder de Deus, fosse realizar esse milagre, mas ele ficasse pensando: meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que ele vai andar mesmo? Tivesse dúvida em seu coração. E muitas das vezes isso acontece com a gente. As pessoas, ao invés de crerem no milagre, crerem na realização que Deus tem para cada vida, duvidam muito do poder de Deus. Se Deus é capaz de fazer, meu Deus, eu acho que isso é muito difícil, o Senhor não vai conseguir. Que isso, gente? Vamos parar com isso. Faça a obra, mas faça com atitude. Ore, mas ore com propriedade. Fale com o Senhor mesmo. Ore, mas ore com atitude. Eu digo isso não para você mandar em Deus, não é isso, não é esse tipo de coisa que eu estou querendo falar aqui, não. Eu estou querendo dizer que isso significa que você tem que acreditar que Deus é poderoso para realizar maravilhas através da sua vida. Que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos ou pedimos, como diz lá em Efésios 3, capítulo 3, versículo 20. E Paulo, a dizer isso, lá em Efésios, vamos lá em Efésios, por favor, rapidinho, capítulo 3, versículo 20, diz assim, amém? Capítulo 3, versículo 20. Ora,
aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Paulo foi muito feliz ao dizer isso à igreja de Éfeso, pois a mesma estava passando por um momento difícil, em que ele comenta nos versículos anteriores. E o que ele fez a respeito? Ele ora. Diz no versículo 14, que é logo nesse iniciozinho aqui, ó, do mesmo capítulo 3: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Eu vejo aqui Paulo orando pela igreja de Éfeso. Eu não sei se você já conseguiu compreender a profundidade e a importância da oração. É uma das ferramentas mais simples que nos foi dada para combater o inimigo. Eu digo mais simples porque é uma conversa com o Senhor que você tem. No seu quarto, quando você está no momento sozinho. É um diálogo com o Senhor que você tem. Mas essa ferramenta simples tem que ser feita com base na sinceridade e de forma clara com o Senhor. Ele sabe de todas as coisas, de todas as nossas necessidades, mas temos que fazer a nossa parte também. Nada vai vir de mão beijada, até porque Deus não é Deus só para ficar nos servindo, realizando aquilo que a gente quer. É uma via de mão dupla. Ele certamente faz a parte dele, mas se você tem feito a sua, um exemplo bobo é estudo, né? Você quer fazer uma prova, um exemplo bobo, só para poder explicar. Você quer fazer uma prova, você pede ao Senhor para que Ele te capacite para fazer a prova, mas você não estuda. Então, como é que o Senhor vai te fazer lembrar de algo que você não estudou? Então, não tem como, porque senão você cola, né? Ele não vai dar cola, entendeu? Então, não tem como. Nós temos que fazer a nossa parte, que o Senhor certamente faz a parte dele. Então, voltando lá para o livro de Atos, por favor. Capítulo 4. Comentamos um pouquinho sobre o capítulo 1, brevemente. Comentamos um pouquinho sobre o capítulo 2, brevemente. Capítulo 3. E agora estamos no capítulo 4. No capítulo 4. Depois de Pedro dar o discurso, né, lá no capítulo 3, muitos refletem bem sobre suas atitudes e caem em si. Acabam crendo no que Pedro disse. Porém, nem todos gostaram desse momento. E as autoridades do momento pegaram Pedro e João, que estavam ali juntos, né, Pedro discursando junto, estavam ao lado dele, e os colocaram na prova. E os ameaçaram, dizendo que eles não continuassem ensinando sobre o nome de Jesus. Isso é o que está exposto aqui no capítulo 4. Ao serem soltos, voltaram para a comunidade cristã e relataram sobre o ocorrido, que foi essa parte que a gente leu, no capítulo 23 em diante, no versículo 23 em diante do capítulo 4. Nesse momento, a igreja, sabendo do ocorrido, o que ela fez? Ela orou de forma unânime, como diz aqui no versículo 24, do capítulo 4. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram. Elas estavam de acordo, de uma forma em conformidade, todo mundo estava em conformidade para poder realizar aquela oração. Porque eles levantaram de forma unânime aquela oração. Pontos interessantes desse versículo, desses versículos que nós lemos lá no início, que é de Atos 4, 23 ao 31. A igreja ora unânime. União, preocupação de um para com o outro. Começa a oração, o primeiro então é a igreja ora unânime. Segundo, começam a oração engrandecendo ao Senhor. Eu aprendo aqui que eles reconhecem a grandeza de Deus e que são totalmente dependentes dele. Como podemos ver no versículo 24.
Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, primeiro, a igreja ora unânime. Em segundo, começam a oração engrandecendo ao Senhor. Em terceiro, não desistem de querer fazer a obra. Não foi por causa de uma dificuldade que eles queriam parar de fazer a obra, como podemos observar no versículo 29. Olha o que diz, versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Então não foi uma dificuldade, não foi essa dificuldade, no caso desse momento, que fez com que a igreja parasse de querer representar o Senhor aqui na terra, né? De querer divulgar a sua palavra. Decorrente disso tudo que a gente leu, a gente pode ver no versículo 31 que tremeu o local e todos, repito, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam a obra de Deus. Meus irmãos, quando o inimigo tenta nos parar, aí que nós temos que fazer mais e mais a obra do Senhor. Está percebendo também a importância da igreja estar unida em oração? Quando um passa por uma adversidade, o outro está ali para ajudar. Então, se em um momento o irmão está passando por uma dificuldade, seja ela no seu particular com o Senhor, sempre vai ter um ombro amigo, um ombro irmão para poder orar pela vida dele. Porque assim que a gente tem que viver, a gente tem que viver em comunhão, temos que nos dar bem com os nossos irmãos, porque me fugiu aqui a palavra agora, mas porque agrada o coração de Deus uma igreja unida, uma igreja em que não há contenda, não há fofoca, não há discussão, julgamento, enfim, diversas coisas. Porque a união, não vou dizer que a união faz a força, mas a união da igreja que se agrada muito o coração do Senhor. Amém, Jesus. E a gente pode ver aqui que nesse versículo, essa união fez como é que eu posso dizer, foi um estopim, né, digamos assim, porque no final diz que tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Então ali Deus teve liberdade para poder agir. Deus teve liberdade em todos que estavam naquele meio para que pudessem ser cheios, para que pudessem ser sentirem a presença do Senhor naquele local. No capítulo 5, vamos prosseguir um pouquinho além desse texto que eu comecei essa reflexão. No capítulo 5, tem um ocorrido com Ananias e Safira, pois que tiveram parte do valor, o qual receberam na venda de uma terra e acabaram sucumbindo. Tentaram enganar a Deus. Vemos também a continuação dos milagres do Senhor, através da vida dos apóstolos. Ocorre que eles são presos e o Senhor os livra da prisão, mas depois eles são presos novamente, açoitados e depois são soltos. Isso tudo está falando aqui no capítulo 5, só de uma forma breve, comentando. No capítulo 6, temos a intitulação dos diáconos, o qual era um homem de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para fazerem determinados serviços que estavam em carência naquele momento. E Estevão foi um dos selecionados. E já estamos chegando ao final, e eu queria também parar um pouquinho só para falar um pouquinho sobre a vida de Estevão. Comentei um pouquinho sobre a vida de Pedro, e agora eu queria comentar um pouquinho sobre a vida de Estevão. A grandeza de Deus através do diácono Estevão. Era um homem cheio do Espírito Santo, de boa reputação, sabedoria, fé, poder de Deus e graça, o qual fazia grandes sinais entre o povo. Isso tudo está sendo dito aqui no capítulo 6. Muitos não gostavam do que Estevão falava,
e discutiam com ele, né? Tentavam debater com ele, mas não podiam resistir à sabedoria de Estevão, como diz no versículo 10, aqui no próprio versículo 10 do capítulo 6. Vamos pegar do 9. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. E acabaram acusando de muitas coisas, de estar blasfemando contra Moisés e contra Deus, e conseguiram levar ao Sinédrio, levaram a Estevão, no caso. Apresentaram testemunhas falsas que testemunharam contra ele, e fizeram de tudo para que pudessem acusá-lo. Entretanto, isso tudo ocorrendo, várias falsidades, várias acusações contra Estevão, mas o rosto de Estevão resplandecia como se fosse um anjo, como a gente pode ver no versículo 15. Enquanto isso tudo, enquanto ele estava falando com o pessoal do Sinédrio, no versículo 15 diz assim: todos os que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Estevão tinha intimidade muito grande com Deus, o que me leva a crer que ele era um homem de oração, de dependência de Deus e reconhecimento da grandeza de Deus em sua vida. E por fim, para a gente concluir, no capítulo 7, vamos finalizar nesse capítulo, vamos contar um pouquinho sobre ele e finalizarmos aqui. Particularmente, acho um dos textos mais lindos da palavra. Estevão faz um discurso, claramente ele dá uma aula para aqueles homens, contando a história desde Abraão até a morte de Jesus. Os versículos 54 e 56 do capítulo 7, 54 a 60, perdão, 54 a 60, perdão, sempre mexe comigo, toda vez que eu os leio. Tudo aquilo que Estevão fazia era da melhor forma, era do agrado de Deus, não importando a dificuldade. Temos que estar prestativos à obra, porque se dependermos de nós mesmos, nada poderemos fazer e nada seríamos. Nós temos que ter total dependência do Senhor. Eu, por exemplo, jamais imaginaria que eu pudesse estar aqui no púlpito tocando guitarra ou junto aqui baixo, enfim, o instrumento que tem aqui a gente está fazendo, né? Deus é bom. E eu jamais imaginaria que eu pudesse estar tocando alguma coisa aqui em cima, né? Porque se dependesse de mim mesmo, não sairia nada. Mas eu tenho certeza que esse talento não fui eu que adquiri, foi Deus que me deu. Eu posso aprimorar estudando partitura, estudando música, investindo no talento que Deus me deu, mas o talento quem me deu foi Ele. Tudo aquilo que nós fizermos, temos que fazer da melhor forma possível, pois não estamos fazendo para homens, e sim para Deus. Tudo aquilo que vem dele tem que ser devolvido para Ele, porque nós recebemos de Deus, colocamos em prática e na realização da obra devolvemos para Ele. Então nós recebemos de Deus, colocamos em prática e na realização da obra nós devolvemos para Ele. Como o próprio apóstolo Paulo disse em Romanos, capítulo 11, versículo 36, que diz: porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, se a gente for levar em consideração isso que eu comentei com esse versículo, a gente pode, eu entendo da seguinte forma, estava estudando e eu entendi da seguinte forma: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque dele é a fonte, por Ele é o processo e para Ele é o destino, são todas as coisas. Então vemos nesses versículos, como a gente estava lendo aqui, a profundidade e a intimidade de Estevão com Deus.
mesmo perante tudo o que ele estava passando, sendo acusado de várias coisas falsas que ele teria feito, várias testemunhas, enfim, ele não se acovardou. Estevão olha para o alto e vê a glória de Deus à sua destra, como a gente pode ver no versículo 54, do capítulo 7. 54 e 55, diz assim: ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilharam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Os inimigos revoltados, eles tamparam os ouvidos. Eles não quiseram ouvir aquilo que Estevão estava comentando, estava falando. Quando nós fazemos a obra, o inimigo fica enfurecido. Ele quer de todas as formas nos impedir de fazê-la. Nesse caso, eles o jogam para fora da cidade e o apedrejam. Como a gente pode ver, vamos ler do 54 ao 60, rapidinho. A gente já leu 54, 55 e 56. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. O interessante é que a palavra ela nos fala que apedrejavam Estevão, que invocava. A gente pode ver isso aqui no versículo 59. Apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Este invocava, estava dando uma pesquisadinha, ele está no pretérito imperfeito indicativo, que expressa uma ideia de continuidade e duração no tempo. Ou seja, enquanto ele era apedrejado, ele orava a Deus. Então você imagina a situação: está o rapaz no meio do povo, sendo apedrejado, né? A galera não estava, provavelmente não estava tendo pedrinha nem nada do tipo, não, né? Devia ser pedregulho mesmo, né? Só Jesus. E enquanto ele estava sofrendo isso, sofrendo esse ataque, ele estava orando ao Senhor. Muitas das vezes os crentes passam por situações tão bobas ou tão simples e já querem largar de mão a obra do Senhor, como eu já tinha comentado um pouquinho atrás. Já quer abandonar a igreja, ou então deixa de orar porque está demorando muito a resposta. Deus não responde logo, eu não acho que Deus não está mais olhando para mim. E eu já passei por isso também, eu já passei por circunstâncias assim também. Não é porque eu estou aqui em cima no louvor, ou então trazendo uma reflexão que eu sou melhor do que ninguém, não é nada disso. Eu também sou falho, eu também erro, tenho minhas preocupações, também sou dependente de Deus, assim como todos vocês. Não podemos desistir por causa das circunstâncias. Estevão estava na pior delas e mesmo assim orou ao Senhor. Enquanto ele era apedrejado, ele orava ao Senhor. Ele podia muito bem dizer que não iria mais falar o nome de Jesus, ou poderia tentar se defender perante o povo, mas ele escolheu a melhor parte. Ele poderia muito bem, naquele momento em que estava sendo apedrejado, não, eu não vou fazer mais isso. Eu não vou falar mais de Jesus, eu não quero mais fazer parte desse, não quero mais ser cristão, eu vou ficar na minha quietinho. Ele poderia muito bem fazer isso, porque ele estava numa situação de morte. Mas ele não fez, ele escolheu a melhor parte. Escolheu permanecer em Deus e não negou a sua fé. No versículo 60, que diz assim: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor,
não lhes imputes esse pecado. Com estas palavras adormecidas. No versículo 60, desse capítulo 7, termina de uma forma muito bela. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz. Esse ajoelhando-se está no gerúndio. Dá uma pesquisada. Ou seja, é uma ação que ainda está em andamento. Então, novamente, enquanto ele era apedrejado, ele se ajoelhou e clamou em alta voz. Você pode perceber que em nenhum momento aqui ele está assim: Senhor, por que isso está acontecendo? Deus, eu não estou entendendo nada. Em nenhum momento ele fez isso. Então, eu não sei se você está conseguindo sentir a intensidade desses versículos, porque esses versículos falam muito ao meu coração. Nem no momento mais difícil da sua vida ele largou a oração. Ele largou a presença de Deus. E melhor ainda, ora pedindo para que o Senhor não depositasse a culpa neles, as pessoas que estavam apedrejando. Ele ainda pede para que o Senhor perdoasse aquelas pessoas. Isso é muito forte, porque às vezes acontecem algumas coisas entre os irmãos, entre família, enfim, entre diversas coisas, e a gente não consegue perdoar a pessoa. Ela não consegue liberar esse perdão que Deus manda a gente fazer na palavra, como diz lá em Mateus, eu até anotei aqui, 18, capítulo 18, 21 e 22, né? Quando fala dos 70 vezes 7, Pedro pergunta quantas vezes nós temos que perdoar o nosso irmão. Aí Jesus responde 70 vezes 7. E o perdão é algo tremendo, porque eu até cheguei a comentar com a Glaucia no domingo. A Carlinha e o Ronald trouxeram um testemunho aqui muito lindo sobre a vida deles, e eu acho que expor assim a sua vida tem que haver muita coragem. Não é qualquer um que faz isso, mas esse modo como eles falaram, como eles comentaram, eu vi da seguinte forma: como se aquilo não afetasse mais a vida dos dois. Então, esse perdão que foi levado, que foi dado, aquilo foi verdadeiramente do Senhor. Porque você pode ver tranquilamente eles estavam comentando aqui domingo, e comentando, dando testemunho, e em nenhum momento a Carminha ficou com cara ruim, nem nada do tipo, enfim. Porque ali houve o perdão. Você pode ter certeza que quando não há perdão, eu acho que afeta mais a pessoa que sofreu do que a pessoa que praticou. Porque isso fica remoendo muito dentro da pessoa. Eu também já passei por situação assim. Eu tô comentando um pouquinho porque eu já passei por situação assim. Então, isso ficava muito, ficava me perturbando bastante. Eu fiz até uns gabinetes com a pastora Cecil, tem um tempinho já, até eu liberar esse perdão. E eu, teoricamente, sou uma pessoa que perdoa fácil, porque eu fico rindo aqui direto, né? Eu me dou bem com todo mundo, tento ser legal com todo mundo, graças a Deus. Mas essa foi uma situação que realmente eu não estava conseguindo liberar perdão. Eu não estava conseguindo fazer aquilo que Deus tinha mandado. E eu sabia que eu estava errado. Entendeu? Então, eu sei que às vezes é muito doloroso, mas ore ao Senhor. Peça ao Senhor força para que você possa liberar esse perdão, para que você possa prosseguir a sua vida, porque a partir do momento que é liberado o perdão, Deus tem a oportunidade de trabalhar na sua vida, de trabalhar na vida de quem for. Então dê essa liberdade ao Senhor. Temos que ansiar, a vida de Estevão respirava Jesus, ansiava Jesus. Uma vez eu ouvi uma seguinte frase, até o meu pai comentou comigo, eu só não lembro quem foi que falou, mas, enfim,
em 5 horas de trabalho, eu produzo mais orando 1 e trabalhando 4, do que trabalhando as 5 horas seguidas. Até como a Júlia comentou na semana passada na pregação, a importância de nós orarmos assim que nós estamos acordando, colocar na presença do Senhor, nas mãos de Deus, o nosso dia, para que nós possamos ter um dia abençoado, para que nós possamos ter um dia tranquilo, produtivo, como eu oro quando eu estou saindo de casa, para ter um dia produtivo, abençoado, livrando de todo mal, porque a rua tem ficado muito perigosa. Eu vou trabalhar lá em São Cristóvão. Teve uma vez que eu estava no ponto de ônibus esperando para poder ir para o trabalho, e teve uma troca de tiro na minha frente na rua. Entendeu? Os 2 rapazes de moto, passou um policial atrás de moto, trocaram tiro. E o mais engraçado é que eu sem reação, eu falei, gente, isso foi um tiro. Aí o rapaz estava do meu lado, eu acho que foi um tiro. Aí eu falei, vamos correr. Os caras já estavam lá no final. E a gente, caramba, vamos correr. Aí a gente saiu correndo. Porque o ponto ficava numa esquina de uma outra rua. Aí a gente foi para aquela esquina, né? E o X, depois eu parei para pensar, Jesus, que loucura é essa? É muito louco. Mas a gente tem que estar na dependência de Deus. Porque os dias são muito maus. Os dias têm ficado cada vez piores. E nós temos que confiar no Senhor, nós temos que depender do Senhor. Um exemplo de dependência legal, já estamos encerrando já. Por exemplo de dependência, vamos só lá, por favor, no último capítulo de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículo 22 e 23. Jesus anda sobre o mar. No versículo 22 diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-o andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro aí de novo, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. No versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e te disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Esse versículo, eu acho ele muito interessante. Porque quando eu estava lendo ele, me veio logo a lembrança de uma matéria que eu tive lá na faculdade. Eu tive no ensino médio também, mas que eu tive lá na faculdade, porque aqui Jesus ele quebra uma lei, né? Uma lei da física, que é conhecida como o princípio de Arquimedes, ou então conhecido também como empuxo. Que o que seria? É como se eu pegasse uma bacia de água, né? Botasse uma bacia de água, botasse um sólido, e esse sólido ele não afunda, ele fica boiando ali em cima. Então ele tem uma força gravitacional para baixo, ele tem o peso do sólido, só que a água também tem ela tem como se fosse uma força vertical para cima, que é conhecida como empuxo, que faz ele ficar naquele nível. Ele nem afunda e ele nem fica voando, né? Ele fica ali mais ou menos depende do material, mas ele fica naquele nível da água. Então o empuxo é uma força vertical para cima, só para vocês entenderem um pouquinho.
a gente pode entender até a fórmula matemática dessa lei do imposto. É a densidade do líquido vezes o volume que foi do objeto imerso vezes a gravidade. A gente acaba achando um cálculo para esse imposto. Então aqui a gente vê que a palavra nos fala que Jesus andava sobre as águas. Ou seja, ele estava na dependência de Deus. Porque esse sobre, Jesus não estava andando sobre as águas aqui, né, com a água batendo aqui, ou então com a água batendo na cintura. Ele estava andando tranquilo, como se a gente estivesse aqui no chão. Entendeu? Na parte de cima. Então, esse volume imerso que a gente vê na fórmula matemática do empuxo, ele é zero. Porque não tem nada imerso. Então, se ele é zero, esse empuxo ele também é zero. Então, não tem força vertical para cima. Então, como é que Jesus está andando aí depois da água? É claro que tem uma série de outras coisas também que tem que levar em consideração, mas eu quero focar nesse pedaço. Então, eu vejo claramente que Jesus estava na dependência de Deus. Estava nas mãos de Deus andando ali sobre as águas. Pois, como eu comentei, se não tem volume imerso do material, o empuxo é zero. Pedro, e mais à frente Pedro, né, ele meio que desconfiadamente, né, sabendo, é Jesus ou não é? Será que eu faço? Não sei. Né, no versículo 28, ele fala, Senhor, se é tu mesmo, então que eu vá também. Sobre as águas. Jesus falou, bem, pode ver, irmão. Tu não quer ver? Então vai, fica tranquilo. Aí Pedro também anda por sobre as águas. E nesse momento, eu entendo que Pedro está na dependência de Jesus. Então, tá, Jesus e Pedro na dependência. Porque os dois estão andando sobre as águas. Eles não estão nem um pouquinho imersos, nem nadando, nem nada do tipo. Eles estão por cima da água. Entendeu? Mas olhando para o vento, Pedro olhando para o vento, teve medo e começa a submergir. O que eu aprendo com isso? O que a própria palavra nos fala, que a gente não pode olhar para a nossa adversidade, mas sim para Jesus. Se ele tivesse ficado fixo com seus olhos voltados para Deus, voltados para Jesus, ele não teria submergido. Pedro teria ido até Jesus, conversado, não sei o que, ficar um tempinho lá, vamos voltar para o quarto. Aí teria ido para o barco, voltado, subido, enfim, ele não teria submergido. Nem para a direita e nem para a esquerda. Nós temos que olhar para o alvo, que é Jesus Cristo. Então, meus amados, que possamos nessa noite nos entregar por inteiros ao Senhor. Que possamos não somente ouvir a palavra e ir embora e não praticá-la. Que nós possamos colocar em prática a palavra. Isso tudo que eu falei foi o que Deus colocou em meu coração. Nesse período, desde que o pastor Diego falou comigo, vai trazer uma palavra. E pratique a palavra. Ore. Não desista daquilo que Deus tem para a sua vida. Não pare no meio do caminho. Prossiga olhando para o alvo, que é Jesus. Que nós possamos guardar em nosso coração essa palavra, refletir e praticar aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Ore, busque, tenha intimidade com Deus, pois a salvação só será para aqueles que têm intimidade com o Pai e que obedecem a sua palavra. E o interessante da salvação é que Deus promete a salvação para nós, para aqueles que buscam, para aqueles que têm intimidade com Ele. Mas do que adiantaria a salvação se a gente ainda assim continuasse morrendo? Do que adiantaria ser salvo se a gente continuasse morrendo? Aí Deus dá uma segunda promessa, que fala sobre a vida eterna. Então a salvação e a vida eterna tem andam juntas, né? Vamos dizer assim. Mas do que adiantaria a vida eterna se a gente continuasse sentindo dor, se a gente continuasse com sofrimentos, com doenças, com enfermidades? Porque chegaria uma hora que a gente mesmo
já, ai meu Deus, não aguento mais, vida eterna, sofrendo dor, o que é isso, o que está acontecendo? Seria difícil. E Deus dá mais uma promessa, que fala sobre um novo céu e uma nova terra. O qual não haverá dor, não haverá choro, vai ser só glória e alegria. Então, permaneça firme. Não desanime. Não desista daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Ore, busque ao Senhor a todo momento. Eu estou passando por um momento complicado no trabalho. Bem difícil mesmo no trabalho. Mas isso não foi motivo para eu deixar de estar aqui. Para eu deixar de estar trazendo uma palavra e aprendendo também com a palavra. De estar no louvor aos domingos, o culto que seja. Porque para mim não tem problema algum. O culto que estiver tendo e eu puder estar presente, se tiver ninguém tocando, eu toco mesmo, não tem problema algum. A gente está aqui para poder fazer a obra. A gente está aqui para poder, por Deus, não pelos homens. Então isso não me impediu de estar aqui essa noite. Ou de estar no domingo passado, enfim, o culto que fosse. E já está um tempinho essa dificuldade lá no trabalho. Mas eu tenho a certeza e a convicção que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos. Eu tenho certeza. Amém? Então permaneça, persevere, não desista. Amém? Glória a Deus.